Oi, meu nome é Melk, e qual foi a última vez que você assoprou um dente de leão e fez um pedido? Nós talvez estejamos percebendo menos a magia do mundo, e o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Isso é uma provocação e talvez eu não esteja falando no sentido literal de magia mesmo, talvez sim, mas eu acho que a gente pode pensar um pouquinho sobre isso a partir da seguinte ideia. Vem comigo aqui que a gente vai para uma parada meio lúdica. Você olha, por exemplo, o Michael Phelps. Quem garante que o Michael Phelps não tem um pouquinho de sangue de sereias? Quem garante pra você? Hein? Quem garante pra você que um parente seu aí que tem uma mão muito boa pra planta, ele não tem um pouquinho de sangue de druida? É porque, tipo assim, os humanos foram se misturando com os seres mágicos, e aí meio que a gente foi. O sangue meio que foi se misturando, e aí por conta disso a gente não tem os poderes tão fortes, tá ligado? A gente não é druida. A gente são. Nós somos os meia-raças do. É meia-raça? Eu conheço como Half-Blood, mas Half-Blood é de Harry Potter. Enfim, nós temos uma mistura aqui, tá ligado? Quem garante pra você que isso não acontece? Porque não é porque a gente entende algo que esse algo deixa de ser mágico. E aqui eu ainda estou no sentido lúdico da coisa, mas quando nós vamos para um sentido é, mais real, quando a gente vai no sentido mais daquilo que é físico e daquilo que faz parte da nossa vida comumente, quando nós deixamos de reparar a magia do mundo, é que a gente passa a ter uma vida menos mágica, sabe? Quando a gente se preocupa demais em querer estar ali naquilo que é muito real, naquilo que não é fantasioso, naquilo que não é lúdico de certa forma, quando a gente vai ficando mais adulto, é quando a gente deixa de ser criança e deixa de acreditar naquilo que é fantasioso. E eu sei que nem todo mundo quer acreditar em Papai Noel e nem nada do tipo, mas a gente ter o espaço para a fantasia, ter o espaço para aquilo que é mágico, é necessário para que a nossa vida também pareça mágica. Então, quando a gente vai crescendo, talvez exista um processo no qual a gente acaba se percebendo como menos disposto a acreditar naquilo que é mágico, porque a vida cobra da gente maturidade e porque muitas vezes a maturidade precisa existir se a sua realidade não é tão simples. Se você não tem o direito de acreditar naquilo que é fantasioso. Se você precisa aprender a realidade da vida, a realidade dura da vida muito cedo. Se você precisa trabalhar muito cedo, ou talvez, para pegar um exemplo mais corriqueiro, se você é uma mulher cis e se você é um homem cis, talvez vai fazer mais sentido pra você, porque eu não sei como essas experiências vão se refletir em, falei refletir, não foi? Vão se refletir em outras sexualidades. Mas enquanto uma menina, pra colocar assim, simplificar bastante, quando você tá crescendo e quando você é um menino, enquanto menino, você tem que assumir responsabilidades mais cedo. Você tem que fazer as coisas de casa enquanto seus irmãos tá brincando, por exemplo. Ou você aprende mais cedo que você tem que prestar muita atenção quando você tá andando na rua, e talvez o menino não tenha aprendido isso. E, enfim, a gente observa nas pesquisas que existe uma diferença em relação ao desenvolvimento cognitivo mesmo do cérebro entre os meninos e as meninas, e que as meninas desenvolvem uma maturidade cerebral mais cedo do que os meninos. Não é uma diferença gritante, mas isso de fato existe. E aí esse é um é um exemplo para a gente pensar sobre como quando nós vamos crescendo, nós vamos perdendo a capacidade de acreditar em fantasias. Em mentiras? Talvez não, porque a gente acredita em muitas mentiras, né? Mas em fantasias e naquilo que é mágico, naquilo que pode ser visto como mágico. E como isso tem muito a ver com você meio que ser proibido de ser criança. Como se você fosse muito infantil por gostar da Disney ou coisas do tipo. E eu já ouvi pessoas falando sobre isso. Tem uma dubladora que eu não lembro o nome dela, mas ela gosta muito de. Ela é dubladora, então ela conhece muito sobre desenhos, sobre personagens de animação e tal. E ela gosta muito, e tem muita coisa na casa dela. Ela gosta bastante de roupas coloridas, e tem muita referência à Disney, a desenhos clássicos na casa dela e tal. E ela gosta muito disso, e as pessoas meio que criticando ela porque ela é muito infantil, porque ela precisava crescer. Mas, e eu estava falando isso com um primo meu, que é mais novo do que eu, essa semana passada, que quando a gente vira adulto, não quer dizer que a gente não pode fazer as coisas que são de crianças. Quer dizer que a gente pode fazer as coisas que são de crianças e as coisas que são de adultos.
Então não é que por você ser um adulto, você não pode jogar bola, você não pode brincar de pega-pega, você não pode se sujar na lama, você não pode comer com as mãos, você não pode sentar de cócoras, é cócoras? Com as pernas cruzadas no chão, você não pode desenhar, você não pode pintar Bobbie Goods, não quer dizer que você não pode fazer nada disso. Quer dizer que você pode fazer tudo isso, mas você ainda tem que trabalhar. Não, quer dizer que você pode fazer tudo isso, mas você ainda pode fazer as coisas que os adultos podem fazer, tipo votar, tipo dirigir. Então, se quando você era criança e você queria passar o dia na praia e chegar ao final do dia você, mas eu não quero ir embora, e aí você dormia a viagem toda de volta, né? Agora que você é um adulto, você pode ir na praia quando dá vontade, você pode ficar na praia, sabe? E é uma liberdade maior. Só que muitas vezes a gente confunde ser adulto com não ter essa liberdade. E é claro que existem aspectos relacionados à pressão, a pressões que a gente tem, ao capitalismo, à produtividade que a gente precisa exercer, a nossa sociedade que cobra resultados e que cobra muitas vezes que a gente seja maduro, mas de forma geral nós não somos, como coletivo, uma sociedade madura. E aí eu acho que nesse contexto todo é que a gente precisa se permitir acreditar na magia. E aqui eu não tô falando somente de acreditar em personagens de ficção, nem nada disso. Aqui eu já tô sendo menos lúdico e tô falando de fato sobre a gente precisa acreditar naquilo que é bobo o suficiente para ser infantil. E eu já falei sobre isso em alguns vídeos, mas eu acho que isso não diz respeito somente àquilo que é infantil, mas àquilo que nos permite viver de verdade, tá ligado? Talvez você se veja numa realidade onde você não está se permitindo, mesmo que você tenha a possibilidade, fazer alguma coisa boba o suficiente. E eu também já falei um pouco sobre fazer essas coisas bobas e ter um tempo para não fazer nada. Inclusive, nesse vídeo que eu falei sobre ter um tempo para não fazer nada, tem algumas dicas para você aproveitar mais e poder também desfrutar dessas coisas mágicas. Mas eu acho que isso tudo parte justamente disso, de você se permitir fazer coisas bobas e de ser um ser humano bobo de vez em quando. De rir de peido de vez em quando, velho. Peido é engraçado, você vai fazer o quê? Tá ligado? Nem sempre, se você tá no metrô, não vai ser engraçado, mas tem situações em que rir de peido é legal, tá ligado? E a gente não precisa deixar de rir de peido, de rir de piada boba porque a gente é adulto. A gente não precisa deixar de acreditar na magia ou de acreditar em coisas bobas porque a gente é adulto, tá ligado? Falei muitos tá ligados até agora, mas eu espero que eu esteja me fazendo claro aqui de que eu não tô falando que é pra você acreditar em Papai Noel nem nada do tipo, mas você pode acreditar na magia do Natal. O Natal é uma época sensacional, velho. Tem muita gente ganhando bem mais dinheiro no Natal porque é uma época onde as pessoas compram e se dão presentes, onde as pessoas ficam mais caridosas. É uma época muito legal pra reunir a família, se é legal reunir a sua família, talvez não seja o seu caso, pra dar presente pros amigos. Você tá de férias, a depender do que você faz da vida, tá ligado? E mais um tá ligado. E tudo isso faz parte de você reconhecer que ainda existe magia no mundo. E eu também já falei sobre isso, sobre como o mundo é um lugar extremamente desprezível em alguns momentos, mas como esse absurdismo faz parte da existência humana. E como ainda que o mundo seja esse lugar extremamente desprezível, cruel e complicado, ridículo e simbolicamente sensível, mas ainda assim esse mundo tem algumas coisas boas pra oferecer. Talvez um pouquinho assim, só uns pouquinho de coisa boa, mas a gente precisa se permitir desfrutar dessas coisas boas, sabe? A gente precisa se permitir de vez em quando só dar uma volta e andar na rua e no parque, sentar um pouquinho assim, ver as crianças andando de bicicleta, ver os cachorros cagando na grama do parque e voltar pra casa, tá ligado? Às vezes a gente pode se permitir ir ali numa sorveteria ou no shopping e aí comprar uma casquinha e vir lambendo a casquinha pra casa, tá ligado? A gente também pode se permitir isso. E isso pode ser legal. A gente não precisa fazer só as coisas de adulto que são interessantes pra adultos. A gente não precisa somente curtir uma vibe num teatro, num show, ainda que isso seja legal. E ainda que as crianças também possam fazer isso, porque tem show pra criança, tem peça pra criança. Mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer, tá ligado? A gente não precisa só dos entretenimentos que são mais adultos, que são mais maduros. A gente também pode desfrutar de coisa boba, a gente também pode desfrutar daquelas coisas que são simples e daquelas coisas que muitas vezes são consideradas infantis, são consideradas bobas. Então, esse vídeo é bem curtinho, eu acho que eu não tenho pra que ficar falando muita coisa, porque é bem simples. Esse é um vídeo simples e essa é uma temática simples. A gente pode desfrutar da simplicidade da vida encontrando magia naquilo que às vezes a gente perdeu. Quando a gente vai virando adulto e quando a gente vai crescendo, isso não significa que a gente
precise deixar de gostar das coisas que a gente gostava quando era criança. A gente não é mais criança. As nossas escolhas pesam mais. Mas ainda assim a gente pode se permitir viver coisas que fazem parte da nossa infância. A gente não precisa deixar de gostar daquilo que a gente gostava e de curtir aquilo que a gente gostava de curtir, de brincar na rua de vez em quando. Tá tudo bem você brincar na rua se você é um adulto. Talvez você não tenha oportunidade, mas de vez em quando é legal também. Tá tudo bem você sair pra andar de bicicleta, de você gostar de fazer isso com seus amigos, tá tudo bem lamber o sorvete, tá tudo bem comer com a mão, tá tudo bem fazer uma comida em formato de dinossauro. Tudo isso faz parte de você crescer, mas não perder aquilo que você é, e não achar que você precisa, que ser adulto significa você esquecer que você foi criança. E eu acho que isso é um problema quando, principalmente pra quem lida com crianças, pra quem trabalha com crianças e tal, e parece que a pessoa esquece que ela um dia foi criança, que ela um dia foi adolescente, e quer que seja um mini adulto, sabe? E eu sei que a gente teve um período assim, onde as pessoas não entendiam o que era a infância, o que era a adolescência, e não tinha esse período de adolescência, inclusive, em algumas sociedades isso ainda não existe, mas a nossa existe. E a gente precisa permitir que os adolescentes sejam adolescentes e que a gente, enquanto adultos, possamos ter a possibilidade de vivenciar aquilo que faz parte de também ser adolescente enquanto adultos. Em resumo, era isso que eu tinha pra dizer. Eu acho que dá pra resumir esse vídeo com a frase que eu já falei. Quando a gente vai virando adulto, ter maturidade não significa que você precisa deixar de aproveitar as coisas que faziam parte da sua infância, mas que agora você tem mais possibilidades. Talvez não tantas assim, existem limitações que fazem parte da vida adulta, mas aquelas coisas que você não podia fazer enquanto você era criança, você pode fazer hoje. E as coisas que você fazia quando você era criança, você também pode fazer. Então, pensa em uma coisinha que você fazia quando era criança e você deixou de fazer porque é coisa de criança. Talvez seja brincar de carrinho, talvez seja desenhar. E no tempo que você estiver livre, aproveita para fazer essa coisa que você gostava, mas agora você é adulto, você não pode fazer isso. Se permita fazer isso, se permita desfrutar da magia que existe no mundo, da magia que existia na sua infância e que talvez não tenha se perdido. Talvez está aqui no seu coração, na verdade, no seu âmago mais do que no coração, porque o coração só bombeia sangue, mas enfim. Talvez ainda esteja aí dentro da sua identidade, você tá tentando esconder isso, mas ainda faz parte de você. Assistir filmes de animação também é um pouquinho disso, mas eu acho que a gente pode se permitir mais do que só assistir filmes de animação, enquanto desfrutar daquilo que é mágico, desfrutar daquilo que é fantasioso. E a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer que ser adulto não é esquecer que um dia fomos crianças. É lembrar de que somos adultos, mas de que ainda podemos viver como crianças e que isso também é bom e que tá tudo bem ser assim. Por esse vídeo é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aí. E antes que eu esqueça, aproveite o dia.